Olá pessoal, bem-vindo aqui na França. Eu me chamo Ingrid Banini e hoje eu vou contar pra vocês como é que foi uma relação que eu vivi aqui na França com um homem com quem eu me casei e com quem eu vivi durante um ano. Então essa foi a relação mais dolorosa da minha vida, também foi uma relação muito boa em alguns sentidos. Bem íntima, eu vou contar então um pouco pra vocês essa relação que eu vivi aqui, que foi quando eu decidi vir morar na França com este homem. Então vou abrir pra vocês a minha vida pessoal. Eu acho que independente de origem, né, de cultura, eu acho que é muito importante ter experiências de outras pessoas em relações pessoais, em relações amorosas, pra olhar pra sua relação, né, ou de pessoas próximas e se perguntar se realmente é saudável essa relação, né? É uma relação de cuidado, de amor, né? Ou se é uma relação abusiva, se é uma relação agressiva, se é uma relação de manipulação, né? Então hoje eu vou contar pra vocês sobre essa relação que eu vivi aqui na França durante um ano, que é o capítulo seguinte das minhas relações amorosas aqui na França. Vamos lá? Pra quem segue o canal sabe que eu moro aqui há 9 anos, então durante esses 9 anos eu tive várias relações amorosas com várias pessoas diferentes, relações que não duraram muito, outras que duraram mais tempo. Então essa relação que eu vou contar pra vocês foi a relação que me fez vir morar aqui na França, uma relação que foi o meu casamento, meu divórcio, um visto, uma perda de visto, foram viagens, foram muitas coisas boas, mas também muita dor. E foi um amor, foi uma paixão, assim, a primeira vez que eu vi esse menino foi num camping, né, a gente foi com amigos num camping, um evento Couchsurfing, não sei pra quem não conhece, é um site que hoje em dia é pago, mas na época era gratuito, onde tu te inscrevia e podia receber pessoas na tua casa e ir na casa de pessoas quando tu viajava sem pagar aluguel, na verdade é uma troca de conhecimento. Então eu já fui pra Itália, já recebi canadenses na minha casa, mas também existem eventos organizados por esse site, que eram eventos de encontro de pessoas que estavam viajando, né, ou de pessoas que recebem estrangeiros ou que gostam de tudo que é viagem e troca ligadas à viagem. Então rolou um evento Couchsurfing de Grenoble na época que eu vim, foi tipo em 2012, e eu fui com um amigo meu que tava me recebendo na casa dele nessa época. Foi isso, tipo, era uma festa no meio de um camping, né, um quadro perfeito, assim, tinha as estrelas, o rio, as barracas, né, e lá um menino começou a flertar comigo. É muito doido, né, gente, porque no Brasil é sempre eu que flertava com os meninos, e lá foi um menino que flertou comigo. Tinha, acho que uns 10 anos a mais do que eu, 8 anos a mais. Na época eu tinha 23, 24, aquela coisa bem despojado, conversando e tal, e a gente se pegou na festa, foi uma pegação, a gente teve uma química muito perfeita, e a gente se divertiu muito. E ele era super sociável, né, então ele conhecia todo mundo, então tem aquela coisa do estar integrado também, então foi super legal, eu fiquei super apaixonada naquele momento. E a gente continuou a se ver, e eu falei pra ele, olha, eu tenho mais 2 semanas ou 3 semanas aqui na França, e depois eu volto pro Brasil, então a gente aproveita enquanto dá, e depois a gente diz tchau, tchau. Foi o que aconteceu, na verdade, a gente se via quase 24 horas por dia, a gente se via o tempo todo, quando ele não tava trabalhando, quando eu não tava trabalhando, a gente se via, a gente passava o tempo todo juntos. No final de semana a gente pegava o carro dele e ia pra não sei onde. A química era muito forte fisicamente entre nós. E eu fiquei assim super apaixonada. Antes de eu ir embora, ele me comprou um livro da cidade, me escreveu uma carta no livro dizendo que foi maravilhoso, que ele viveu comigo não sei o que. E eu fui embora, fui pro Brasil, voltei, vou voltar pro Brasil, vou reencontrar o meu namorado do Brasil, né, que a gente vai voltar, vamos reatar, vamos viver o que a gente tinha pra viver. Não foi bem o que aconteceu, eu tava bem repartida, eu sempre fui um pouco assim, gente, sempre fui ter que escolher entre um e outro, sabe? Eu nunca entendi por que a gente nunca podia namorar 2 pessoas ao mesmo tempo, porque a gente tinha que escolher entre uma pessoa e outra, porque eu sempre amei esse meu namorado do Brasil, e eu tava super apaixonada por esse novo menino da França, né? Mas não é hoje que nós vamos falar de poliamor, mas vamos falar, então, do que aconteceu no seguinte. O francês romântico me ligou da França dizendo: eu não vou poder deixar o destino decidir por nós. Eu quero ficar contigo, fica comigo. Eu fiquei meio assim,
tá, fico contigo. Sabe aquela coisa do deslumbramento, uma relação que deu certo, uma nova relação, tudo brilha, e a minha antiga relação já era uma relação que a gente tinha terminado, ficado 1 ano separado, que eu tinha sofrido muito, e a gente ia tentar recomeçar, e aí eu pensei, vou ter que escolher entre essas 2 relações, né, e vou ficar com a nova. Aí fui lá eu conversar com o meu ex do Brasil pra dizer pra ele que a gente não ia reatar. A coisa foi bem punk, né? Ele também disse, acho que não ia rolar mais e tal, a gente quer seguir caminhos diferentes, a gente é muito diferente, enfim. O que aconteceu é que eu fiquei com o francês. Aí eu tava no Brasil, eu tinha mais 6 meses de faculdade pra terminar minha faculdade no Brasil, e ele tava na França. Quando eu voltei pro Brasil, a gente decidiu, então, de namorar à distância. E na época eu me lembro que ele me perguntou, vamos fazer uma relação aberta, tipo, você tá aí, eu tô aqui, né, não tem problema de encontrar outras pessoas, porque a gente vai ficar sem ter contato físico, né, durante não sei quanto tempo, então de repente, né, se a gente quiser, não sei, transar com alguém ou dar uma paquerada e tal. E aí na época eu era bem conservadora ainda. Eu falei pro meu namorado da França, eu disse, mas bem capaz, ou tu tá comigo ou tu não tá. Sabe? Então foi aquela coisa, ele, não, tudo bem, então vamos ficar em exclusividade, não sei o quê. Muito doido, né? Porque hoje em dia eu não penso nem um pouco mais assim. Aí a gente ficou junto nesse tempo, e nesse meio tempo, né, que eu ia terminar minha faculdade, ele foi pro Brasil 2 meses depois ou 3 meses depois. Depois eu vim pra França, porque a gente tentou de fazer uma união estável pra gente poder fazer um visto pra ficar junto. Não rolou, mas a nossa relação à distância foi perfeita, gente, foi maravilhosa. A gente ficou 7 meses à distância. Na época eu lembro que eu tava muito apaixonada, mas hoje em dia, analisando, eu acho que era muito fusional, acho que era muito dependência emocional, sabe? Porque a gente se escrevia o tempo inteiro, a gente falava um com o outro o tempo inteiro, a gente mandava mensagem o dia inteiro, a gente passava o dia mandando mensagem, o dia conectado na internet. Eu ia pra faculdade, cada vez que eu tinha um tempo, uma pausa, eu escrevia pra ele, contava tudo que eu fazia, ele me contava também todo o dia dele, a gente fazia Skype todo dia, sabe? Aquela coisa, até sexo virtual rolava, entendeu? Então era um namoro muito intenso, a gente queria muito ficar juntos. Aí ele veio pro Brasil, eu fui pra França, e aí depois dos 7 meses a gente tentou todos os vistos possíveis, e a gente se deu conta que o único meio que dava pra gente ficar junto era se casando. Aí sim, gente, casei com uma pessoa que eu conhecia há 8 meses na França, né? Vim pra cá, casei, voltei pro Brasil, peguei o visto, voltei pra cá pra ficar de novo. E isso foi em 2013. Mas eu primeiro esperei terminar a minha faculdade, pegar meu diploma e vim pra cá. E foi aí que tudo começou, a dificuldade começou, que eu fui morar junto com ele. E ele morava numa casa com mais 2 pessoas, né? A menina que morava com ele era super legal, e o menino que morava com ele nunca tava lá, tava sempre no quarto fumando maconha, não limpava a casa, era um porco, assim, era um italiano. Mas a menina que era francesa era um amor, a gente se entendia super bem. Enfim, mas não é esse o assunto do vídeo. Fui morar nessa casa com ele porque ele ainda tinha 3 meses nessa casa, e antes da gente pensar em alugar um local pra morar os 2 juntos. E aí cheguei aqui na França, me inscrevi na faculdade, e fui morar com ele. E aí, gente, o inferno começou. Porque acho que na primeira semana, na segunda semana, ele já se emburrou com uma coisinha que eu não disse, que ele achou que eu devia ter dito, que... uma coisa que me incomodou e eu não falei. Por que eu não falei aquilo que eu não me falei? E aí cria assim, ó, ele criava tempestade num copo d'água por uma coisinha, sabe? Uma mini coisinha pra ele virava uma coisa gigante. E aí ele falava comigo, mas ele aumentava o tom, sabe? Ele gritava. Nossa, gente, era assim, ó, eu me sentia muito agredida, eu me sentia com medo da atitude dele. No início não era tão forte, assim, ele saía, disse, eu preciso ficar sozinho, não sei o que, daí ele ia caminhar, voltava mais uma hora, e depois ele dizia, a gente precisa fazer alguma coisa pra melhorar, não sei o que, e aí, tipo, tinha toda uma DR por causa de uma coisinha pra que as coisas funcionassem. Eu disse, bom, talvez, né, eu que não esteja entendendo como é que é morar com uma pessoa, que a gente, né, não vive bem alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, aí resolvemos, na semana seguinte, outra coisinha. E isso, gente, foi durante 1 ano. Toda semana a gente brigava por uma coisinha. E era uma briga assim, ó, não, porque tu fez isso, porque tu deveria ter feito isso. E era uma coisa assim, ó, enorme. E no início eu batia de frente, eu dizia, não, peraí, eu não acho, isso deveria ser assim. E argumentava.
Aí aquilo assim era tão forte, me pegava tanta energia que eu comecei a mudar a maneira de fazer. Eu disse, bom, talvez ele tenha um problema com a raiva, com a agressão. Eu vou tentar ser mais paciente, vou tentar ser mais doce. Então eu passei a uma fase em que eu tentava agir com paciência. Então se ele dizia, tu é uma idiota, sem noção, eu chegava e dizia, amor, calma, vamos conversar, não sei o quê. E eu, né, levava na cara aquilo e dizia, calma, vamos conversar, que nem uma besta, né? E aí depois eu cheguei numa fase que eu já dizia, quando ele dizia alguma coisa eu não dava a minha opinião, eu só dizia, Aí ele dizia, tu diz mas tu não pensa isso. Eu digo, não, mas se eu disser o que eu penso, tu vai dizer que o que eu penso tá errado. Aquilo virava uma tempestade, gente. A gente brigava o tempo todo. Toda semana a gente brigava de gritar, de eu chorar. E de eu chorar tanto, de ficar cansada, de dormir depois de tanto chorar, sabe? Então foi um relacionamento muito difícil. E tu vai me perguntar, Ingrid, por que tu não saiu desse relacionamento? Por que tu continuou com esse cara? Tu ficou com esse cara por causa do visto? Não, gente, não foi por causa do visto. Eu amava muito ele mesmo. E eu pensava que tinha uma maneira da gente resolver o problema, né? E eu tinha uma relação que era bonita na minha cabeça, porque ele também tinha qualidades. Ele tinha várias qualidades. Qualidades que eu nunca tinha visto em outro homem, assim, né? Que era realmente de se preocupar contigo, de fazer agrados, né? De ter ideias de final de semana, vamos pegar o carro na montanha e tal. Ele queria me mostrar paisagens daqui que eu não conhecia, e eu tinha esse gosto pela viagem, né? Eu fiquei assim, apaixonada e deslumbrada por tudo que ele queria me mostrar, as aventuras, sabe? É essa coisa de se lançar na aventura. Eu acho que eu fiquei muito apegada à aventura que ele me propunha, né? Então uma vez a gente pegou o carro e atravessou a Itália de carro, sabe? A gente foi até Pompeia de carro. Nossa, assim, a Nápoles, sabe? A gente viajou de carro, dormia no carro. Então tinha uma aventura, assim. Uma vez a gente foi até o sul da Espanha com um trailer, sabe? A gente dormia no trailer, fazia comida, mas sempre brigando, gente. Se eu dava um caminho que o GPS tinha me dado ali e que no fim tinha um buraco, ele brigava comigo porque eu decidi de pegar aquele caminho. Então eu vivia num medo constante do que eu ia dizer pra ele, do que eu poderia fazer que poderia magoar ele, do que eu não podia fazer, sabe? Então eu vivia assim numa pressão psicológica que era muito grande, mas eu me apegava muito às coisas boas da relação. E ele era muito romântico. Eu acho que eu fiquei muito apaixonada pelo romantismo que ele tinha pra mim, sabe? Essa coisa de levar em restaurante, não é nem o lado financeiro, é mais o gesto, sabe? Tipo, às vezes ele imaginava uma janta e ele escrevia, desenhava um cardápio, ele ia, comprava, fazia os negócios, coisa simples mesmo, galinha com queijo, entendeu? Mas essas coisas assim de imaginar uma situação que fosse prazerosa pra mim, sabe? Eu fiquei muito apegada a isso. E sempre que ele fazia uma besteira, ele voltava, chorava, pedia perdão, dizia que não ia fazer de novo e que se arrependia, não sei o quê. Então eu fiquei muito tocada com isso. E eu sempre pensava que ia, né, que tinha uma desculpa pra tudo que ele fazia e que às vezes era eu o problema. Então tudo que ele me dizia fazia pensar que era eu o problema. E eu sempre me perguntando o que eu tô fazendo? Será que eu tô agindo errado na nossa relação? Então tinha muito isso, teve muito isso na minha relação. Foi muito difícil pra mim de abandonar essa relação, porque de um lado ela era maravilhosa e de outro ela era um inferno. Então foi pra mim assim uma relação que foi muito abusiva, foi uma relação em que eu escutei muita coisa horrível, tipo, tu é uma pobre idiota, sabe? Coisas assim, e que quando eu conseguia sair, eu saía. Uma vez eu saí de pé descalço pra caminhar na rua, pra deixar passar, assim, as coisas, né? Às vezes ele não deixava tu sair, é aquela pessoa que te fecha e te agride verbalmente e diz tu vai escutar tudo que eu tenho pra te falar, sabe? Então foi muito difícil pra mim viver essa relação. A gente foi morar junto depois de 3 meses de relação e tinha um lado que eu achava muito bacana também, que era esse lado de divisão de tarefas domésticas, né? Que eu nunca tinha visto um homem se dedicar tanto à casa como ele. E nem era tanto, era tipo normal, sabe? Fazer comida, lavar roupa, estender roupa, dobrar roupa. Até quando eu ficava mais tempo em casa, eu dobrava as roupas, lavava a roupa, estendia. E ele dizia, não é porque tu tá em casa que tu tem que fazer todas as tarefas de casa, sabe? Não é porque tu tá em casa que tu tem que lavar minhas cuecas. Então, tipo, eu achava isso muito justo e eu não tava acostumada com esse tipo de atitude, sabe? Eu sempre via minha mãe fazer tudo assim em casa, né? Meu pai de vez em quando estendia a roupa ou fazia uma comida no final de semana, sabe? Mas então, eu fiquei muito surpresa com isso e a gente se apega a esses detalhes do tipo, não vou encontrar um homem assim de novo, sabe?
Mas sim, gente. Mas tinha tanto essa coisa do 50-50, né? Dessa coisa de divisão perfeita, que pra ele o que era justo pra mim não era justo. Por exemplo, do fato que a gente morava, né, num apartamento, os dois juntos, o apartamento custava quase 800 euros por mês. E eu ganhava 500, sabe? Então eu pagando 400 só me sobrava 100 por mês. E ele ganhava 1.500, então pra ele sobrava mais de 1.000. E uma vez eu perguntei pra ele, não quer pagar 100 euros a mais? Já me deixaria um pouco mais leve, né? De pagar um pouco menos, porque eu ganho bem menos do que tu, eu ganho 3 vezes menos do que tu, né? E ele disse, não, 50-50, a gente paga tudo à metade, sabe? Tinha essa coisa, não sei se era um medo de ser abusado da estrangeira pobre que veio da América Latina, mas enfim, tinha essa coisa que eu não achava justa, sabe? Então tudo tinha que negociar com ele. A gente foi viajar, eu não gostava de dirigir na montanha, né? E então se ele dirigisse no tempo em que era pra eu dirigir, a gente negociava que eu ia passar as camisas dele, sabe? Então era uma coisa assim que não era muito saudável nessa relação, sabe? Então foi quando eu decidi terminar essa relação, pedir o divórcio. Na verdade foram 2 vezes. Uma vez eu fui pra Paris pra fazer um estágio, porque eu tava fazendo mestrado, e eu falei pra ele, quando eu voltar a gente se separa. Aí quando eu voltei, ele me fez uma carta me dizendo o que ele nunca mais ia fazer, que ele nunca mais ia gritar comigo, que ele nunca mais ia fazer isso, que ele não sei que, me pedindo, por favor, não me abandone, não me abandone. O que a besta fez? Claro, meu amor, se você mudar eu fico com você porque eu te amo, não sei o que. Então tá. Não deu 2 semanas pro negócio, não, deu 1 mês, eu acho que ainda foi 1 mês, né, que o negócio andou, tudo desandou de novo. Sim, gente, desandou no final das contas. Quando eu percebi que eu tava agindo como ele pra me proteger dele, sabe, eu disse, não, eu não quero ficar que nem ele, não quero virar essa pessoa, sabe? Quando eu percebi que eu não contava mais as coisas das minhas histórias pras minhas amigas, porque eu já sabia o que elas iam me dizer, quando eu percebi que eu tava me destruindo ficando com ele, eu disse, não, eu vou cair fora. Então acho que tem muito disso, assim, né? E foi muito difícil, porque eu pedi o divórcio amando ele ainda, né? Então isso foi muito difícil. Uma coisa que eu não falei, ele não era ciumento. Então isso era uma coisa boa, que eu ia trabalhar, eu fazia minhas coisas, se eu quisesse ir numa festa sem ele, eu ia numa festa sem ele, se ele quisesse ir numa festa sem mim, ele ia numa festa sem mim. A gente foi também em praias nudistas, né, então a gente tinha muito de ser orgulhoso do outro e não do que era nosso, né, então isso era muito bonito, eu acho, na nossa relação, que a gente brincava com outras pessoas, né, e não tinha problema de ciúmes na nossa relação. E tinha também, realmente nessa igualdade, né, nessa liberdade, tinha muito essa coisa do tipo, Ingrid, se tu precisa do carro, pega o carro e eu vou de bicicleta. E até com a pessoa que eu tô atualmente é um pouco assim, se eu preciso do carro, porque eu não tenho carro, gente, se eu preciso do carro dele, né, ele diz, Ingrid, tu pode pegar o carro, só me diz quanto tu precisa e eu me organizo e vou pro trabalho de bicicleta. Então isso eu acho muito bacana também, que tem essa generosidade, sabe? E uma coisa que é meio lógica, assim, se tu precisa, pega, eu posso fazer de outra maneira, né? Então nessa relação que era abusiva tinha isso de bom, é bom falar das coisas boas também, mas tinha muita coisa ruim. Enfim, e aí eu consegui pedir pra me separar, né, eu consegui achar um apartamento onde eu fui morar, e ele veio algumas vezes e tentou ficar comigo de novo, e é super difícil cortar o laço, né, quando a gente tá sozinha, quando a gente tá apaixonado, quando a gente sofre, quando a gente tá longe da família, mas eu consegui. E foi nesse momento que eu tava separando dele que eu conheci um outro homem que foi assim, uma salvação pra mim, que eu amo até hoje. Não estou com essa pessoa, não tenho uma relação com essa pessoa hoje, mas eu ainda tenho ela assim no meu coração. Foi realmente o namorado que eu precisava nesse momento. Então eu nem fiquei muito tempo solteira, eu terminei com esse meu ex-marido e 1 mês depois eu comecei essa nova relação, devagarinho, aos poucos, sem uma paixão avassaladora como essa aí, e com muito mais doçura e delicadeza, e que eu vou contar pra vocês no próximo episódio, porque esse aqui já ficou longo, já contei muito pra vocês. E eu espero que vocês não tenham esse tipo de relação, mas essa relação me ensinou muito. Assim que eu encontro uma pessoa que é abusiva, uma pessoa que é manipuladora, uma pessoa que é agressiva, eu já crio uma barreira de proteção, tento não me relacionar mais com essa pessoa, que seja profissionalmente, que seja amigavelmente, socialmente no geral, eu tento não me relacionar mais com essa pessoa. Então eu já sei pelo menos o que eu não quero pra minha vida, né? Então esse tipo de pessoa, tudo que nos faz mal,
é bom afastar. Comenta aqui no vídeo se tu viveu algo parecido e que tu quer compartilhar. É sempre bom que a gente diga para as pessoas as coisas que a gente viveu, porque eu acho que quanto mais a gente compartilha experiência, mais a gente pode se dar conta da relação em que a gente tá e de como a gente tá sendo manipulado, né? Se tu gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo e não esquece de te inscrever no canal. Se tu quer saber mais sobre as minhas relações amorosas, eu tô fazendo vários episódios aqui nesse canal que conecta Brasil e França. Então hoje eu não falei de França nem de Brasil, eu falei de um francês e de uma brasileira que ficaram juntos e que não deu certo. Isso não quer dizer que seja porque ele é francês e que ela seja brasileira, mas as pessoas também são carregadas da cultura e das experiências pessoais, né? Muito obrigada por escutar esse vídeo até o final, eu sei que ele é longo e agradeço pela compreensão e pelo carinho de vocês de escutar a minha história, compartilhar comigo esse momento, que não é fácil também. Beijo pra vocês, até mais!